Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um vídeo? O vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem que eu não sei se eu falei pra vocês, né? Que eu vou ficar fazendo uma semana de base. Eu fiz uma base com a base da Dalla e agora eu vou fazer com... Qual é a base que eu peguei aqui, ó? O negocinho de maquiagem tá aqui. E eu vou fazer com a base da Fenty Beauty. Deixa eu tirar o óculos e a gente vai bater um papo. Eu vou tentar hoje fazer muito mais rápido para não ficar um vídeo muito longo, né? A minha pele já está hidratada com o hidratante soft da Nivea e usei o protetor solar da L'Oreal, que aquele é Invisible. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu sempre começo pelos olhos, não tem como pra mim. Vou usar esse. Vamos lá. Vamos fazer o negócio certo, Cristiane. Usar esse Radiance da Tracta. É Tracta? Isso. E eu gosto desse corretivo. Eu consigo fazer a pele com ele, né? Mas aí eu tenho que selar bem, porque esponjinha, a da Oceane também. Eu gosto muito das coisas da Oceane. Sempre lembrando que eu tenho um espelho aqui, né? Então eu vou falando com vocês e vou olhando pro espelho e vou fazendo essa maquiagem com vocês. E vamos batendo um papo, né? Hoje vamos falar sobre os nossos filhos, né? Em particular sobre os meus filhos e a educação que eu dei para os meus filhos. E ajudar também outras, né, mãezinhas que às vezes precisam. Meu copo com com meus pincéis. E vou usar essa paleta da Uni, ó, da Uni Makeup. Ó, bem bonita essa paleta. Eu dei ela pra Branca. A Branca gostou muito. Então vamos lá. Hoje eu vou tentar fazer uma coisa mais diferente. Usar esse amarelo aqui, ó. Usar este amarelo. Todo mundo sabe, eu sou mãe. Não, vou usar mostarda. Gente, ao invés de usar amarelo, eu tô usando esse mostarda, tá? Eu sou mãe de dois meninos, de dois homens, né? E eu sempre trato meus filhos como as crianças. Acho que toda mãe vai tratar os filhos dessa forma, né? E eu trato meus filhos como as crianças, apesar de serem dois homens. Homens. E eu optei em criar os meninos que eles fossem extremamente respeitosos com todos, mas ensinando a eles, né, princípios que todo pai deve colocar e impor limites também para esses filhos. E eu tenho dois meninos que são maravilhosos. Não é porque são meus filhos, mas eles são maravilhosos. Dentro disso, eu errei muito. Ó, meu cabelo tá aqui, deixa eu só dar uma prendida aqui nessa parte da frente. Eu errei muito na educação do Matheus, sabe? Não é que eu errei na educação, eu fui muito rígida com o Matheus. E isso depois, pra mim, trouxe consequências muito tristes, né? Eu fiquei muito magoada com o que eu fiz com o Matheus, porque eu estava replicando do Matheus algo que fizeram comigo. E isso é errado, né? Se eu não gostava da maneira como eu era tratada, por que eu fazia aquilo com o meu filho? E pra mim foi muito difícil. Quando eu caí em si e percebi as coisas que eu fazia com o meu filho, vou usar agora esse marrom. Ó. Eu fiquei muito triste, sabe? De pensar que, nossa, que mãe horrível eu fui para o Matheus. Pro Rafael foi um pouquinho mais fácil, né? Porque eu já tinha feito o Paz para toda a vida. Então foi algo muito mais fácil pro Rafael. E eu fui uma criança que eu não fui amada.
né? Eu fui uma criança que eu nunca soube o que era, né? Sentir o amor de um pai ou o amor de uma mãe, até porque eu fui abandonada muito cedo. Então eu não tive essa coisa de, eu te amo, essas coisas todas. E a pessoa que me criou, que eu sempre chamei de vó, mas que na verdade não era minha avó, era uma avó de criação, porque ela era a tia da minha mãe, da minha genitora. Ela sempre deixava muito claro que ela não gostava da gente, né? Nem de mim, nem da minha irmã. E o tratamento que ela dava pra gente era completamente diferente que ela dava pros outros netos dela, né? E isso era muito perceptível. E eu, quando tive meus filhos, né, eu falei que eu não faria isso. Tanto que o que eu dou pro Rafael, eu dou pro Matheus. O que eu dou pro Matheus, eu dou pro Rafael. Luiz também passou por o pai das crianças, passou por uma fase um tanto quanto complicada e tudo. E nós optamos que os nossos filhos não teriam essa coisa de não se sentirem amados, sabe? E graças a Deus eu pedi perdão ao Matheus, porque nós como pais temos que pedir perdão para os nossos filhos. Eu pedi perdão para o Matheus por todo o mal que eu causei a ele, porque eu tenho consciência desse mal que eu causei ao meu filho. Mas o Matheus é um filho extraordinário, sabe? Não é porque é o meu filho, mas ele é extraordinário. É um homem muito responsável, casado, fez 3 anos de casado agora e tudo. E tá tudo bem você pedir perdão, sabe? Nós erramos, né? Nós como pais a gente erra muito. E muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer que nós somos suscetíveis a erro. Né? E a gente tem aquela concepção ainda de que, eu estou sempre certa. Não funciona assim, nós erramos. Vou usar esse lápis aqui da Vivai. Nós erramos e erramos muito. Então eu pedi perdão para o Matheus, né, em relação a isso. Meu filho, ele sempre reconhece, né, tudo que eu já fiz por ele. Nós passamos por situações, eu e o Matheus, né, situações tão difíceis, que assim, não tem nem como mensurar para vocês, né? Mas o nosso elo, ele é muito forte. Não que entre o Rafael não seja, mas as circunstâncias do Rafael foram outras, muito mais favoráveis, né? Então, eu e o Matheus, a gente tem uma ligação muito grande. Eu sempre demonstro para os meus filhos o quanto eu os amo, o quanto eles são importantes para mim, que não importa se ninguém vai amá-los, né? Eu e o Luiz, a gente sempre conversou muito em relação a isso, que não importasse o quanto as pessoas de fora não amassem os nossos filhos, mas que a gente sempre deixaria claro para eles que eles eram muito amados. E assim a gente fez, né? O Luiz enquanto vivo, perdão, e eu continuei, sabe? E eu sempre deixo isso muito claro para os meus filhos. Então o que eu falo para vocês aqui se você acha que você errou, se você acha, não tem problema voltar atrás e pedir perdão, sabe? É louvável você fazer isso. E a gente erra, sabe? Pai e mãe não é um ser infalível não, gente. E não tem problema nenhum. Você pedir perdão ao seu filho não quer dizer que você está recuando de alguma coisa. Jamais. Você simplesmente está reconhecendo que você em algum momento tomou uma atitude errada. E eu fiz isso com o Matheus, conversei com o Matheus, mas o Matheus ele fala que ele é o que é hoje por causa da forma como eu tratei ele, como eu criei ele, mas eu reconheço que algumas vezes eu fui muito rígida com ele, com o Rafael nem tanto, então eu sempre deixo isso muito claro. E meus filhos são meus amigos, né? Eu falo que nós temos uma amizade muito legal. Já a gente tá ficando assim, ó. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. Opa, tá errado. Ó. Passando lápis, tá?
E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. E mesmo às vezes que você achar, ah não, eu não errei. Tudo bem, você pode não ter errado, mas em algum momento teu filho pode ter achado que você errou. Então não tem problema nenhum você pedir perdão, você reconhecer, fazer o que, né, mas sempre dentro do que o teu coração mandar. E eu sempre trabalhei muito, né, para poder dar para os meus filhos as coisas que eles sempre quiseram. Nunca fui uma pessoa que ficava, ah não, não vou fazer isso por isso, ah não vou fazer, sempre procurei dar o melhor para eles dois. E dentro disso, a gente tem um relacionamento muito saudável, sabe? Eu e as crianças, eu e os meninos. E eu gosto muito da forma que a gente se dá bem, né? A gente se dá muito bem. A gente conversa sobre tudo, tudo. E eu acho legal. Nós nunca tivemos aquela coisa assim, meus filhos chegavam, queriam conversar e eles simplesmente paravam, né, na porta do banheiro, ou tomando banho, ou fazendo seja lá o que for, eles sentavam e vinham conversar. Para vocês verem que era muito assim. E eu sempre tentei respeitar muito o limite deles. Em relação à namorada, em relação a tudo, sabe? Eu nunca fui, ah não, posso não gostar, às vezes, das namoradas, mas eu sempre parto do princípio que a vida é dele, sabe? Então eu não tenho o direito de me meter porque mais tarde pode trazer consequências ruins pra mim. Porque pode não dar certo e ele simplesmente falar, ah, se a senhora não tivesse se metido, daria certo. Vou usar essa base da Fenty Beauty. Ó. Essa aqui é a 410, essa aqui é a Soft Matte. Eu gosto muito dessa base, o cheiro dela é maravilhoso. Nossa, parece que ela desandou. Então eu sempre deixo com que eles tomem suas atitudes, né, em relação às namoradas, a tudo, porque a vida é deles. Não concordo com pai e mãe que fica se metendo, ah não, porque, ah não, não gosto do fulano, não quero. Gente, a vida é do seu filho, não é sua. Ele vai arcar com as consequências das atitudes dele. Nós, como pais, nós devemos aconselhar, fazer a nossa parte, né? Que é aconselhar, direcionar essas coisas. Mas se intrometer não cabe a nós. E assim eu fiz, né? Matheus hoje é casado, tem a Branca, Rafael namora. E a decisão é sempre deles, sabe? Não acho correto a gente ficar se metendo em algo que não vai ser. Mesma coisa em relação à vida profissional. Ui, nossa, fiz besteira. Mesma coisa em relação à vida profissional e tudo. Eu sempre deixo muito claro que a vida é deles, a vida não é minha. E no dia que a gente, como pais, né, a gente começar a entender que a vida é do nosso filho, que a vida não é nossa, as coisas melhoram muito, gente. Sabe? Eu sempre tomei muita decisão em relação ao Matheus, né? E depois eu comecei a entender que eu não podia fazer aquilo, que na verdade eu estava prejudicando o Matheus, e prejudiquei muito o Matheus, porque ele perguntava as coisas e eu decidia as coisas para ele, e tá errado, a gente não pode fazer isso. Ele tem que decidir porque a vida é dele. A vida não é minha. A minha vida eu já construí. Eu tô com 49 anos. Então o que eu tinha que construir, eu construí. E lá atrás, eu simplesmente decidia tudo pro Matheus. E eu falava assim, cara, como assim? Né? Eu vou decidir tudo. E eu, né, fiz o Paz para toda a vida. Nossa, por que o Mark tá chorando tanto?
Fiz o... Ai, meu cabelo de novo. Da outra vez eu enchi meu cabelo de base. Aí eu fiz o Paz pra Toda a Vida, né? E eu comecei a entender que eu tava prejudicando demais o Matheus. E melhorei muito, né? Hoje o Matheus é casado, muito bem casado, né? A Branca é maravilhosa, maravilhosa. Eu chamo ela de Branca, mas o nome dela é Raíssa, tá, gente? A Branca é maravilhosa, amo minha nora. Amo minha nora. Trato minha nora como se fosse minha filha. E respeito demais minha nora, né? Porque eu acho que um relacionamento entre sogra e nora, às vezes, é um relacionamento, às vezes, um tanto quanto difícil, um tanto quanto conturbado, porque as pessoas criam, né, o estigma que nora e sogra não podem se dar bem, né? E do contrário, podem sim. A avó do Matheus é uma sogra que eu falo, meu Deus, sabe? A dona Nelci é uma pessoa maravilhosa. Gente, aqui ó, passei a base. Deixa eu dar o zoom da vergonha. Ó, o rímel, passei a sombra. Tá ficando no contexto. Vamos lá, só reduzir aqui. Deixa eu apagar só a luz aqui da frente. E ela é uma pessoa maravilhosa, sabe? E ela me ensinou, me mostrou, né, na verdade, como uma sogra, né, deve agir com uma nora. E eu aprendi muito com ela, né? Hoje eu tenho um relacionamento com as minhas noras muito bom, porque eu sempre respeito as minhas noras, independente de qualquer coisa. Então passei a base da Riri. Eu vou dar uma chance, gente, para este blush da Obsidian, né? Porque teve uma vez que eu passei esse blush e o que aconteceu? Ele sumiu. E quem me acompanha sabe que eu gosto de blush bem marcado. E o blush, ele não ficou marcado, né? Minha pele ainda tá molhada, então qualquer coisa que eu passar aqui vai pegar rapidinho. E então o que eu digo pra vocês é assim: ah, errei com meu filho, mas não quero voltar atrás. Gente, esse cremoso aqui porque aqui esse blush aqui, esse é cremoso e esse aqui é o cintilante. Esse cremoso, ele não solta cor nenhuma. Acho que é isso que aconteceu da outra vez. Deixa eu ver. Aqui, ó, na minha mão. Quase não dá pra ver nada. Deixa eu só acender aqui pra ver se vocês conseguem ver. Olha aqui. Não dá quase pra ver nada que tem blush aqui. Então eu não tenho problema nenhum. E a dica que eu dou pra vocês: seja aberta com os filhos de vocês, sabe? Conversem sobre tudo, dê espaço. Eu e o Luiz compramos a nossa casa em Caxias, mas que depois a gente viria pra cá, pro Rio, né? Mas aconteceu a fatalidade do Luiz ter falecido, essas coisas todas. Só que eu já poderia ter vindo pra cá mais tempo. Só que eu tenho que respeitar os meus filhos. Por quê? Meus filhos em fase escolar, né? Amigos. Como é que eu vou interromper um ciclo naquele momento? Não é o correto. Ah, mas não é o correto. Você simplesmente, tá cortando algo, né, pelo meio, que não deveria. Porque o jovem, ele tem uma certa dificuldade em criar laços às vezes, né? E quando você faz isso de, eu vou embora, vou para outro lugar não, você tem que esperar ciclos na vida do seu filho terminar. Então eu esperei, né, Matheus terminar a faculdade, Rafael terminar o colégio. A Rafael, como não quis
fazer faculdade, tá tudo bem, então tá na hora de eu me mudar. E aconteceu coisas lá em Caxias, eu fui atingida por alguma coisa perdida, aí aquilo me causou um certo trauma. E quando ele terminou lá o segundo grau dele e tudo, ele resolveu que não ia. Ó, esse contorno aqui da Chiclan, gente, ele não quase não aparece. Aí eu peguei, eu falei assim, cara, tá na hora de eu ir embora. E assim eu fiz. Respeitei o limite dele, né? O limite deles de não vou, não é o momento. Vou procurar. Então esperei o momento certo da vida dos dois, né? Matheus já estava casado e tudo, então foi muito mais fácil. E resolvi vir embora. Então a gente tem que entender também que a gente tem que respeitar o espaço do outro. Outra coisa para mim que era primordial a minha saída de Caxias, eu achar uma casa que tivesse um banheiro para o Rafael. Por quê? Porque a gente nunca soube o que era dividir banheiro. Para algumas pessoas pode ser assim, ai gente, mas dividir banheiro é normal. Nós nunca soubemos o que era dividir banheiro. Então eu achei que naquele momento, se eu procurasse uma casa que tivesse só um banheiro, eu tivesse que dividir com o Rafael, seria mais difícil. Por quê? Porque é o espaço dele, o banheiro dele tá bagunçado, o banheiro dele é o banheiro dele. E eu falei assim, cara, eu quero continuar tendo um relacionamento saudável com meu filho e tudo, então eu preciso achar uma casa que tenha 2 banheiros. Então, às vezes, são pequenos detalhes que fazem a diferença, entendeu? Para algumas pessoas pode falar assim, ai, mas é só um banheiro. Gente, não é. E nós resolvemos nos mudar. Rafael está muito feliz na nova casa, né? Já nos mudamos 2 vezes e ele simplesmente está feliz. Ele gosta da onde a gente mora, tá perto da família, tá perto dos primos, apesar de ultimamente ele não ter ido tanto, não está indo tanto, né, na casa dos primos e tudo, mas ele tá perto e isso para mim é muito importante. Eu nunca deixei com que ele se afastasse, né, da família, ele sempre esteve muito presente com todo mundo e são essas coisas. A gente tem que entender que, eu vou fazer algo, você está incluindo o seu filho em algo que você está fazendo? Tem certeza? Seu filho está feliz com essas decisões que estão sendo tomadas e ele está tendo conhecimento disso? Então tudo isso tem que ser levado em conta, sabe? Porque não é porque ele não ajuda em casa financeiramente, não é porque mas ele faz parte daquela casa. E pelo fato dele fazer parte dessa casa, a voz dele precisa ser ouvida. E é isso. Então, às vezes, muitos relacionamentos entre pais e filhos não dão tão certo porque os pais, às vezes, não ouvem os seus filhos, né? Acham que a verdade deles que é o que prevalece, a vontade deles é o que prevalece e não é assim, gente. Não adianta, não é assim. Lógico que dentro da minha casa tem algumas coisas que o Rafael tem que obedecer enquanto ele mora comigo, porque a vida é feita de regras, é feita de limites, então tem limites que o Rafael não pode ultrapassar. Apesar dele ter 21 anos, todo mundo, mas ele tem 21 anos, já é um adulto, que eu não sei o que, ele mora comigo. Então a gente parte já desse princípio. Não vem, porque... Não. Né? Ele até tem aquela coisa assim da namorada falar, né, que ele já é um adulto e que ele não precisa dar satisfações para ninguém, que não sei o que. Não funciona assim aqui em casa. Ele tem que dar satisfações, ele tem que falar para onde ele vai, o que ele está fazendo, onde ele vai dormir, todas essas coisas, tá? Sou moderna? Posso ser moderna, mas até um determinado ponto, né? Não é 100% modernismo, não, porque aí deixaria de ser eu. E assim a gente vive, sabe?
Então, o que eu... Acho que o menino da Shopee daqui a pouco vai me chamar. O que eu falo pra vocês assim, tenha paciência com o filho de vocês, ouçam o filho de vocês. Se vocês acham, né, que vocês erraram em algum ponto, ó, o contorno quase não dá pra ver, o blush simplesmente sumiu depois que eu passei o pó, então pra mim esse blush não é bom. O lápis, ele simplesmente tá derretendo aqui embaixo, né? Ó, derretendo. Então assim, não gostei desse lápis não. Deixa eu passar uma sombra. Então, amo meus filhos. Amo meus filhos, assim, é um amor que não tem explicação, sabe? É um amor que eu falo assim, é um amor que não se mede. Então, sempre deixo muito claro pra eles, não importa se fulano ou ciclano não liga pra você, ou eu amo você de uma maneira que não tem explicação. E é isso, sabe? É você sempre deixar claro pro seu filho que independente do que os outros façam ou do que os outros digam, você, pai, está ali com aquele filho pro que der e vier. E eu sempre falo pra eles, eu tô com vocês pro que der e vier. E sempre estarei. Ajudo no que for preciso. Eu dei uma bicicleta pro Rafael. Automaticamente eu fui e dei uma bicicleta pro Matheus. É nesse nível. Eu nunca vou ter preferência pra determinar, ah não, porque minha mãe ama mais fulano do que... Gente, eu não quero nunca na minha vida que os meus filhos sintam isso. Eu fui uma criança que eu percebi muito isso, né, porque minha avó deixava muito claro que ela não gostava da gente, nem de mim, nem da minha irmã. Ela sempre deixou muito claro que a preferência dela era pelos outros netos. E aquilo ali era tão doloroso, era tão doloroso. Eu passei por tantas privações da minha avó não comprar calcinha, minha avó não comprar desodorante, minha avó não comprar roupa. Minha avó, sabe, era uma vida tão sofrida que eu falava assim, cara, meus filhos não vão passar por isso. Eu quero que meus filhos sempre se sintam amados, 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 amados. E eu digo para os meus filhos todos os dias, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Procuro conversar com eles, procuro estar sempre perto deles, para que eles não se sintam dessa forma que eu me senti quando era criança, sabe? Eu acho que nenhuma criança precisa passar por isso, nenhuma criança precisa sentir isso, né? Porque é doloroso, né? É muito doloroso. Isso eu digo para vocês com certeza. E eu faço isso com os meus filhos. Eu sempre digo que eu amo, eu digo que eles são importantes para mim, sabe? E que minha vida só tem sentido se eles estiverem bem. Se eles não estão bem, eu nunca vou estar bem. E é assim, a câmera parou de gravar, então vai ter um pequeno espaço, né? Ela parou de gravar assim do nada, né? Mas vamos continuar aqui. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Eu jamais quero que os meus filhos se sintam que não são amados, ou que não foram amados, ou que eu tenho preferência por um e não tenho preferência por outro. Não. Eu amo os dois igualmente. Os dois são importantes na minha vida de forma iguais, né? E é isso. Então, pai e mãe, deixe isso bem claro pro filho de vocês todos os dias. Você é importante pra mim, eu te amo e é isso, né? Acho que não tem problema nenhum você sempre falar isso pro seu filho. Não tem, sabe? Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha nada, né? Porque às vezes a gente é muito induzido ao que está acontecendo no momento, né? E esquece de que, não, porque eu quero fazer igual fulano. Porque eu quero fazer não sei o quê. Sabe? Aqui em casa nunca teve esse negócio de educação positiva, nada disso não, sabe? Eu acho isso uma palhaçada que depois
as pessoas vão estar sofrendo as consequências desse tipo de educação. Isso é a minha opinião. Mas sempre teve o respeito, eu sempre tive o respeito para com os meus filhos, né? Lógico que algumas vezes eu fui muito exagerada, né? Porque eu sou uma pessoa muito exagerada. E mas deixa eu jogar a bruma. Esse lápis não é a prova d'água. Não gosto do jato dessa bruma. Ele é muito ruim. Mas, como eu tava falando, eu sempre falo isso pra eles, o quanto eles são importantes, o quanto eu amo, o quanto a minha vida não tem sentido sem eles. Acho louvável as pessoas que usam educação positiva, educação não sei o quê, mas eu acho que esse tipo de educação mais tarde, ela vai trazer problemas. Educação respeitosa. Tem horas que uma palmadinha resolve determinadas coisas. Não tem essa, vamos negociar. Não, não tem negociação. Pra que negociar? Ih, não quer desligar. Desligou. Não tem negociação, sabe? Ih, esqueci o negócio da sobrancelha. Vou usar esse aqui da Benefit. Opa. Vou usar esse aqui da Benefit. Esses produtos da Benefit, gente, são tão bons. E assim, vivo dessa maneira com os meus meninos, né? E o que eu falo é, não deixe que seu filho sinta que ele não é amado. Não deixe que seu filho sinta que ele não é importante e que a chegada de um outro ser na família não tirou a importância dele, né? Porque essa sempre foi, a minha preocupação. A chegada do Rafael causar desconforto, né, no Matheus. Eu nunca quis isso. Então eu sempre fiz com que eles, sabe, se dessem bem, que o Matheus entendesse que o Rafael naquele momento precisava da minha atenção, precisava do meu amor, tanto quanto ele precisou quando era pequeno. Então o assunto de hoje foi meio aleatório, né? Pra quem me acompanha sabe que eu sou um tanto quanto aleatória. E diga sempre pro seu filho, pro seu neto, se você cria um neto, o quanto ele é importante. Jamais faça ele se sentir invalidado, né? Porque as dores dele importam. Não deixe que ele sinta, né, que ele veja que fulano é mais amado do que eu, fulano é mais querido do que eu. Amor, você não precisa disso. Você tem uma mãe e um pai que te amam de maneira incondicional. Então esquece o outro, né? É isso que a gente tem que sempre estar atentos. E vida que segue, sabe? Vida que, de verdade, vida que segue. Gente, esse lápis da GQ aqui, ó, maravilhoso. Eu tô posicionado errado na cadeira. Vou tentar passar mais um pouco de blush, né? Esse blush, gente, esse blush é horrível. Não gostei. Vou tentar usar ele só como sombra, porque como blush não dá. Esse contorno da Chiglan, ele não dá efeito nenhum, porque ele é muito claro pra minha pele, tá? Então o feedback que eu já dou pra vocês é esse, ele é muito claro pra minha pele, deveria ser um tom mais escuro. A minha sobrancelha, eu já falei em outro vídeo que eu tô sem alguém pra fazer sobrancelha, porque eu ia pra Caxias pra fazer sobrancelha, mas, cara, toda vez que eu vou pra Caxias pra fazer sobrancelha com a Andressa, aí é quase R$200, né? Aí não dá. Deixa eu tirar esse batom pra passar. Ih, acho que eu não trouxe batom. Trouxe lápis. Então, não faça isso, sabe?
A outra coisa, tio, tia, avós, pessoas que convivem, né, com crianças, essas coisas, não faça essa coisa da preferência. Ai, porque a criança percebe, sabe? Quando alguém é mais importante do que ela para aquele parente, né? E não faça isso. Eu fui uma criança que eu sempre percebi muito isso e senti muito isso na pele e era completamente desconfortável, sabe? Porque ver que a minha avó gostava, né, dos outros netos e não gostavam da gente. Os tios gostavam dos outros netos e não gostavam da gente. Como se nós tivéssemos culpa de ter nascido. Como se nós tivéssemos culpa da nossa genitora ter abandonado a gente. Só que assim, a gente não tinha culpa, gente, né? A gente não tinha culpa. Aconteceu, né? Minha mãe, ela não criou nenhum filho. Sabe o que é triste? É saber que você teve uma mãe que não criou. Ah, outra coisa, gente, ó. Quando eu falo que meu cabelo é crespo, ó. Olha aqui como meu cabelo é super crespo. Deixa eu só dar um zoom aqui. Olha o estado do meu cabelo. Ó, o meu cabelo é crespo. Tem gente às vezes que vem aqui e fala assim, não, seu cabelo não é crespo. Meu cabelo é crespo. Então a minha mãe, ela não criou nenhum filho. Sabe o que é uma pessoa ter 7 filhos e não criar nenhum filho? Tudo bem, ela morreu nova, né? De repente, os outros ela poderia criar, não sei. Mas ela não criou nenhum filho. E isso é muito triste, né? Eu sempre tive muito medo disso. E eu sempre falei assim, cara, eu vou tentar não ser... Tentar não. Eu sempre botei na minha cabeça que eu não seria igual a ela. Né? Porque eu fiquei com trauma. Eu fui muito xingada. Minha avó xingava a gente. Gente, é algo assim muito terrível. É algo assim muito terrível. Mas o que eu falo gente, nunca é tarde para você pedir perdão, para você voltar atrás, para você reconhecer que errou. Sempre coloque que o seu amor para o seu filho é maior do que de qualquer outro ser humano na face dessa terra, do que primo, tio, vó, né? O seu amor para com seu filho é maior do que qualquer outra coisa. Outra coisa, sempre deixe o seu filho opinar sobre algo. Ele faz parte da família, então você não pode de repente tomar atitudes e achar que, opa, tá tudo certo. Não, isso vai causar um impacto muito grande na vida do seu filho. Então o vídeo é sobre isso. Vim mostrar como a base da Rihanna, né, fica em mim. Vou apagar as luzes para vocês darem uma olhada aqui. Vamos apagar as luzes. E essa daqui. Pronto. Aí eu tô assim, ó. Aqui assim as luzes. Agora eu vou acender a luz daqui da frente pra vocês verem um pouco melhor. Ó. A maquiagem tá assim. Eu usei a paleta da Uni, né? Deixa eu só dar um pouquinho de zoom. Ó. As sombras. Tá? Eu gosto muito dessa base da Rihanna. Tá? Deixa eu acender todas as luzes pra vocês verem. Eu gosto muito dessa base da Rihanna. É uma das bases importadas que eu amo. Amo mesmo. E o vídeo de hoje é esse, né? Uma maquiagem
com a base da Rihanna, com a paleta da Uni. Então, usei base da Fenty Beauty, usei Extreme da Essence, ó, Extreme da Essence, paleta da Uni, ó, que maravilha, paleta da Uni, mais perto, lápis da GQ, ó, lápis da GQ, pó da Bruna Tavares, usei esse Glam 101 da Xiglan, usei também esse contorno da Xiglan, que ele é um contorno e um corretivo. Usei esse blush, que eu não gostei, que é a segunda vez que eu uso, da Obsidian, da Ruby Rose. Corretivo Radiance da Tracta. E a bruma da Vizela, que eu gosto muito dessa bruma. Gente, eu gosto muito dessa bruma. A única coisa que eu não gosto dela é o aplicador dela, o espirrador dela, que não é nuvem, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Tá vendo? Ele não é névoa, então acaba ficando ruim. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima.